a gente vai analisar agora é o LED verde, né? O LED verde vai fazer o esqueminha, né? A fonte. Vou botar uma chavezinha aqui, ó, como sempre. A chave para amperinho, então se botar o amperinho o LED, né? No caso aqui agora o LED é o verde, né? Ele emite uma luz verde, né? A tensão gerada, né? Positivo, negativo, né? O nosso voltímetro ligado em derivação ou em paralelo com o dispositivo. O diodo é emissor de luz, né? Então tá aqui, né? Se chegar positivo no positivo, ele vai no anodo, né? No anodo, e aqui é o catodo, né? Do nosso LED, do nosso dipolo passivo. Então, o que é que acontece? Ó? Do jeito que está aqui, né? Esse voltímetro não está indicando nada, mas quando eu fecho a chave, né? A corrente convencional, a corrente que passa no perímetro, que é L, né? Aqui é ela. Essa corrente L no diodo verde, né? Foi 3,46 miliamperes, né? E a tensão sobre o LED, né? A tensão aplicada no LED, ou a tensão que resultou no LED foi 2,65 volts. Então, rapidamente, a gente pode fazer as continhas, né? A resistência do LED verde, né, vai ser igual à tensão sobre o LED dividido pela corrente que passou no LED. De tanta gente fazer essas continhas, esses cálculos vão ficar projetados, né, nessas equações. Então isso aqui deu aproximadamente, fazendo essas continhas, 2,65 dividido por 3,46 mili, né? Deu 765,9 ohms. Olha aí a resistência do LED, né? E a potência consumida pelo LED verde, demandada pelo LED verde, a tensão do LED verde vezes a corrente do LED. Deu 9,17 miliwatts, né? Então, resistência do LED maior, né? Se a resistência do LED é maior, a corrente demandada pelo LED é menor. Essa corrente é menor do que os 8,2 do diodo vermelho, né? Por quê? Porque a resistência do LED é maior. E por que existe essa diferença? Porque foi mexido na estrutura cristalina do diodo, né? Para que ele emita uma luz verde. O outro diodozinho, um dos diodos era vermelho, né? Esse aqui. Ah, professor, como é que eu sei que ele é vermelho ou é verde? Só se ligar, né? Você energiza o diodo, né? E vai saber se ele é verde ou se é vermelho, né? Ok? Então, cada diodo desse aqui, para emitir uma determinada luz, ele demanda uma potência distinta. Então, esse diodo verde aqui consome uma potência menor. Ok? Aí, da mesma forma, né? Aqui tem mais espaço, né? Se eu for fazer um gráfico, né? Tensão. Vamos fazer assim, ó. Tensão do LED, corrente do LED. E aqui a tensão do LED em volts, né? Então, o LED, vamos fazer primeiro o gráfico do LED, né? O LED vermelho, a tensão era 2,59 volts, né? E a tensão do LED verde, 2,65. Tá? 2,65 volts, né? A corrente do LED vermelho, esse aqui é o vermelho, né? Tá aqui é o vermelho e aqui é o verde, né? A corrente do LED vermelho deu 8, vamos dizer assim, ó, 8, né? 8,2. Então, esse pontozinho
do LED. Olha, professor, mais um termo, né? Ponto de operação. Então, né, qual é o ponto de operação do LED vermelho? Eixo das abscissas, 2,59 volts, vírgula 8,2 eixo das ordenadas, miliamperes. Ponto de operação. Tá um ponto e vírgulazinho aqui, né? Tá confundido. Então é um ponto XY, né? Já o LED verde é 2,65 e a corrente deu 3. Vamos botar aqui. 8, né? 8. Aqui é 4, né? Então 3,46, 3,5 mais ou menos aqui. Olha que coisa linda. Esse ponto aqui é o ponto de operação do LED verde. Esse aqui é o ponto de operação do LED vermelho. Né? Então, como é que é o gráfico dessas duas coisinhas aí? Ó? O LED vermelho ele vem aqui assim. Aliás, o LED verde. Né? Meu Deus, já. Eu podia ter feito isso aqui é o verde. Né? O verdezinho aqui, ó. Não tem caneta verde. Caneta azul. Ponto de operação do LED verde. E aqui o ponto de operação tem uma tensãozinha no começo do LED vermelho. Então eu tenho aqui, ó, a condutância, né, do LED verde, VD, e aqui eu tenho a condutância do LED vermelho, o gráfico da condutância. Então a condutância do vermelho, né, ó, se a gente aplicar uma mesma tensão, quem é que vai conduzir mais corrente? Ó? O LED verde iria conduzir essa correntezinha aqui. Mesma tensão, subindo. O LED vermelho conduz mais corrente. Então a condutância do LED vermelho, né, é maior do que a condutância do LED verde. Professor, tudo o senhor dá uma interpretação matemática para isso aí? Claro, né? Para saber a eletricidade tem que saber a matemática elementar, né? Pelo menos as equações de reta, etc. Né? Então aí eu tenho o comportamento dos dois bipolos, né? Em termos de gráfico, né? Tensão versus corrente. Ok? Essa aqui é a página 2, né? Do LED verde. Ok? Então, vamos comentar agora, né, a nossa lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, né, lâmpada incandescente. Professor, o senhor sabe qual é a potência nominal dessa lâmpada incandescente? Eu digo para vocês, eu não sei. Não sei porque eu achei essa lâmpada, eu não comprei lá na Padecício, não. Eu achei na minha sucata, né? Eu não cheguei lá para comprar. Achei na minha sucata, mas em algum canto dela tem informação. Só que eu cobri com fita isolante, morreu, né? Aqui, cobri de fita, as informações, então não sei. Né? Mas o que eu sei é o seguinte: eu peguei a fonte de tensão contínua. Vou mudar outro símbolo. Então eu peguei a fonte de tensão contínua, né, que é aquela fontezinha fixa, que é uma fonte antiga, né? Botei uma chavezinha, que eu não botei, né? Supondo que uma chavezinha no circuito. Passei pelo amperímetro, ó, o amperímetro é ligado em série. O que quer dizer ligado em série? A corrente que vai sair da fonte passa na chave e ela atravessa o amperímetro. Então tem que ser colocado em série. E aqui vem para a minha lâmpada incandescente. O símbolo da lâmpada incandescente, ó, é esse símbolozinho aqui. Okay. Lâmpada incandescente, né? Essa lâmpada, a característica dela, a tensão nominal dela, ela é uma lâmpada de 12 volts. Por quê? Porque é uma lâmpada automotiva. Professor, o que é essa tensão nominal? É a tensão que vem na placa, que vem escrito, né, no dispositivo. Então essa lâmpada eu não posso botar 24 volts. Se eu botar 24 volts, ela queima. Ela vai trabalhar uma tensão de 12 volts. E depois eu liguei o voltímetro aqui, né? Peguei os terminais aqui, ó. Voltímetro, né?
Aí o que foi que a gente fez? Professor, vamos chamar essa leitura aqui, ó. Fechei a chave, né? Passou uma corrente, que é a corrente da lâmpada incandescente. Quando passou a corrente, essa tensão aqui sobre a lâmpada, aqui é a tensão da minha fonte, é G, tensão do gerador, o índice de tensão do gerador, né? Ou tensão da fonte, né? Ou da fonte de energia elétrica, né? Então essa tensão na lâmpada, né, deu 9,44 volts. E a corrente na lâmpada, né, deu corrente boa, né? 1,54 amperes, né? Corrente na lâmpada. Ok? Professor, mas quando a chave estava aberta, né, eu coloquei o voltímetro aqui, ó, os terminais do gerador. Vou chamar essa tensão de o zero. O zero por quê? O zero porque estava sem carga. Então, sem carga, né? Sem carga quer dizer que a corrente da lâmpada incandescente é zero, né? E a tensão que eu tenho é a tensão U0 da minha fonte. A tensão U0, né, é igual à tensão do meu gerador. E essa tensão deu tensão em vazio, né? A tensão deu 12. Confiram lá na aula, né? A aula do experimento. 12,31 volts. A gente mediu essa tensão, né? Então, quando ele está sem carga, a corrente deu isso aí. Com carga, né? Ou em carga, né? Com carga ligada, com carga, a corrente L, a gente já viu, né? 1,54 amperes. E a tensão com carga, o L, 9,44 volts. Então teve uma queda de tensão. Professor, que termo é esse? Queda? Ora, a tensão em vazio estava 2,31. Quando eu liguei o dispositivo, a lâmpada, a tensão caiu para 9,44. Então houve uma queda, claro, né? Então a queda de tensão, que eu vou chamar de delta U, grande, né? Essa queda de tensão é o quê? É a tensão U0 sem carga menos a tensão UL. Essa queda de tensão deu igual a 3,31 volts. É uma queda de tensão estúpida. Professor, o que é que isso quer dizer? Que essa minha fonte, né, não é muito boa. Que essa fonte, né, quando a gente coloca carga, uma cargazinha razoável, ela tem uma perda de tensão, ela entrega pouca tensão para a minha carga, né? Professor, e se fosse uma fonte ideal? Olha aqui, olha a conversa mudando aqui. Ó. Se fosse uma fonte ideal, né? Uma fonte ideal em termos do gráfico de tensão versus tempo. Tensão versus tempo. Então aqui eu tenho tensão sobre a lâmpada, né? Se fosse uma tensão em volts, né? E aqui tempo, segundos, horas, etc. Né? Se fosse uma fonte ideal, eu teria aqui, ó, 12,31 volts, né? Aí vamos supor que chegou nesse instante T1 aqui, eu fechei a chave. T igual a T1, eu fechei a chave, circulou a corrente. Se for uma fonte ideal, né, essa tensão vai permanecer indefinidamente. Com esse valorzinho, 12,31 volts aqui, antes de ligar a chave, né? 12, aqui, ó, chave aberta, né? E aqui, chave fechada. Ok? Então a tensão vai permanecer a mesma, 12,31 volts. Se for uma fonte real, olha aí que agora, olha as coisas mudando. A gente trabalha na prática com fonte real. Ou então, se essa fonte for muito boa,
a gente pode aproximar de uma fonte ideal. É uma fonte que mantém a tensão constante independente da carga. Então, nesse instante aqui, ó, eu liguei a carga e a tensão permaneceu praticamente a mesma. Na ideal, permanece a mesma. Numa fonte real boa, a tensão, né, cai muito pouco, de forma imperceptível. Né? Então, vamos para o gráfico da fonte real. Para dar uma esticadazinha nesses conceitos. Não. Aqui eu tenho um eixo tempo. Aqui eu tenho a tensão sobre a lâmpada, né? Ou a tensão é G em volts, né? Inicialmente, né, a tensão estava em 12,31 volts, né? Então a tensão vinha aqui, né? 12,31. Nesse instante T1 aqui, eu fechei. Eu estou partindo do zero. Eu fechei a chave. Quando eu fechei a chave, a tensão caiu bruscamente, né? Maior do que T maior do que T1, T maior do que T1 implica chave fechada, né? Então a tensão caiu para 9,44 volts. Então essa diferença de tensão daqui para cá, né, é a nossa queda de tensão. Ok? Então quer dizer que a nossa fonte, né, quem é que provoca queda de tensão? É resistência elétrica. Resistência elétrica provoca queda de tensão. Então quer dizer que a nossa fonte, ela tem uma resistência interna. Né? No lugar de ser uma fonte bonitinha, assim, ó, só desenhada assim, né? O que é que acontece? Essa fonte aqui é ideal. A fonte real, ela tem uma resistência interna. Eu vou chamar de RS. Professor, esses seuzinhos é que eu não entendo. Aqui eu tenho uma tensão EG, né? Esse Szinho aí, ó, o índice S vem de source, né? Professor, o que é source? Source quer dizer fonte, né? Em inglês. Então, como a gente lê muito artigo em inglês, a gente já termina, né, usando esses estrangeirismos, né? Então, eu estou botando a resistência interna da fonte. Isso aqui, ó, aqui é meu bipolo ativo, aqui é o meu bipolo B1 e aqui é meu bipolo B2. Então, quer dizer que esse meu bipolo não só tem tensão, não. Ele tem uma outra característica, que é essa resistência interna. Então, RS é a minha resistência interna da fonte. Aí veio a carga, né? A carga, eu já vou representar a minha lâmpada, né? Ó, no lugar de desenhar aquela lâmpadazinha, resistência da lâmpada. A pessoa só ainda nem calculou a resistência da lâmpada. Quanto é que é essa resistência da lâmpada? A resistência da lâmpada vai ser a tensão da lâmpada sobre a corrente que a lâmpada consome. Né? Então vai ser 9. Deixa eu pescar, né? A tensão da lâmpada incandescente vai ser 9,44 volts, que é a tensão sobre a lâmpada. 1,54 volts, né? Então essa resistência da lâmpada dá 6,13 ohms, né? Resistência da lâmpada 6,13 ohms. Olha que coisa linda. A potência, professor, que essa lâmpada está dissipando vai ser a tensão 9,44 vezes 1,54, que é a corrente que a lâmpada está absorvendo. Então isso aqui dá 14. Olha que nos LEDs era de miliwatt, aqui já é 14,5 watts. Que coisa, né? Então a potência da lâmpada aqui é uma potência mais. Eu preciso de uma fontezinha que consiga fornecer 14, 15 watts, né? A potência da lâmpada é 14,5 watts. Ok? Então eu tenho a potência da lâmpada.
a resistência da lâmpada, esse valorzinho aqui. Professor, mas aí coincidiu, ó. O senhor já gosta de estrangeirismo nessa parte aí, né? De subíndice, né? Esse L aqui, ó, eu posso associar load, né? Que quer dizer carga em inglês, né? Então RL é a resistência da carga, RS a resistência da fonte, né? E essa resistência da carga deu 6,3 ohms, né? O Lzinho de load, ou da lâmpada, ou de carga, né? Beleza? E o que é que a gente vai fazer agora? Ó, quando fechou o circuito, não vou nem colocar os instrumentos, né? A corrente que passou aqui foi a corrente da lâmpada, 1,54. A corrente, ela passa sempre, ó, aqui é o polo positivo da minha bateria, né? A minha tensão, esse é G, é a tensão interna da minha fonte, né? Então passou uma corrente aqui, né? Passou pela resistência interna da fonte e depois passou na lâmpada. Então ela passa sempre do positivo para o negativo. Então, em termos de conversão, a gente coloca assim, ó, a pontinha da seta apontando para o ponto de maior potencial. Aqui eu tenho a tensão da lâmpada, né? A corrente, quando passou na resistência interna da lâmpada, né, provocou, né, a queda de tensão, ΔU. Ora, se a resistência da lâmpada, né, ela é igual à tensão da lâmpada, né, sobre a corrente da lâmpada, né, a resistência RS, né, vai ser a queda de tensão interna à fonte dividido pela corrente da fonte, que é igual à corrente L. Ok? Então, quanto é que é a resistência interna da fonte? A resistência interna da fonte vai ser 3,31, que é a queda. Professor, o senhor mediu essa tensão? Não, eu não medi. Eu estimei, né? Através do meu experimento, eu medi a tensão em vazio, né? Sem carga, e medi a tensão com carga. A diferença é a perda, né? É a queda interna da fonte. Ok? Então, ΔU sobre a corrente L, 1,54 amperes, né? Então, a resistência interna da fonte deu 2,15 ohms. Por que eu tenho que destacar isso? RS 2,15 ohms. Professor, mas a sua fonte é de péssima qualidade. Eu digo péssima qualidade. Por quê? Porque ela tem uma resistência interna, né, da mesma ordem de grandeza da resistência que eu coloquei na carga, né? O ideal é que, idealmente, né, ó, assim, ó, idealmente, para fazer um termo legal, né, idealmente, né, RS deve assumir valores baixos, né? Por quê? Porque o que eu quero é que a tensão chegue, né, seja aplicada, seja aplicada em cima da lâmpada e não perdida internamente. Professor, por que ela se perde internamente? Porque essa minha fonte é uma fonte básica, né, simples, né, e ela tem enrolamento dos transformadores, né, tem diodos, tem tudo, né, e não tem estabilizadores de tensão internamente, né, que seria um dispositivo que compensaria essa queda de tensão, né. Então, resulta numa queda de tensão estúpida internamente. O que é que a gente pode fazer para melhorar? Comprar uma fonte de melhor qualidade, né? Como eu só tenho essa, vai com essa aí. Ok? Então, o nosso dipolo ativo aqui, ó, P1, P2, né? Ele não é somente a tensão gerada, tem internamente uma resistência interna. Se for uma bateria, depende da resistência de eletrólitos, né? Placas, né? Polos, ligações internas, né? Tudo isso aí vai resultar numa resistência interna de uma bateria. Quando a bateria vai envelhecendo, né? A bateria automotiva,
o que é que vai acontecer? A resistência interna vai aumentando. Então você pode acompanhar a evolução, a vida útil da bateria, né? Acompanhando a evolução da resistência interna de sua bateria. Em termos de comportamento, né, gráfico, eu gosto muito de gráfico. Né? A gente vai pegar o seguinte, vamos fazer o gráfico, por exemplo, né? Tensão sobre a lâmpada, né? Volts, né? Versus a corrente IS. Professor, o senhor já mudou? O senhor já botou no eixo das ordenadas tensão, corrente? Porque fica melhor de visualizar. Nessa situação, né? Então, o que é que acontece? Se a gente tivesse uma situação ideal, né? Essa tensão aqui seria igual à tensão interna, EG. Quando é que a tensão de saída vai ser igual a EG? Zero aqui, né? Aí a corrente vai aumentando, né? 0,5 amperes, 1 ampere, etc. Né? Não, vamos fazer o seguinte: 0,5, 0,5, 0,5 não, 0,1, tá aqui. E 0,25, 0,5, né? O dobro, 0,5, 1,5, né? 2 amperes, né? Aproximadamente. Né? Então vamos supor que a corrente vai crescendo aqui, sai de zero e vai crescendo. Né? Então, à medida que ela vai crescendo, né? A tensão dos bornes, olha outro termo, borne, esses terminais aqui, ó, são chamados também de bornes. Né? Por isso, bornes, B de bipolo, né? Então, tudo ligado. Né? A tensão, o que é que ela vai fazer? Quando ela está com uma certa corrente, vamos supor que a corrente seja a corrente IS1. IS1 por quê? Porque aqui eu estava com a corrente, sei lá, IS0 aqui, IS1, IS2, IS3, IS4. Quando a corrente chega em IS1, a tensão teve uma certa queda da minha fonte. Né? Então o comportamento da minha fonte real é esse aqui, essa retazinha aí. Então, para corrente igual a zero, né? Corrente igual a zero, a tensão da lâmpada é G. À medida que vai aumentando a corrente, a queda de tensão. O que é queda de tensão, professor? Essa diferença da curva, né, para cá, essa queda de tensão vai aumentando. Se eu colocar uma carga máxima, professor, eu não sei o que é essa carga máxima. A carga máxima seria um curto-circuito. Então a tensão UL seria zero. Então isso aqui, ó, no curto-circuito vai para zero. A tensão, ó, que é o eixo das ordenadas, iria para zero. E a corrente, né, seria muitas vezes maior do que a corrente normal do circuito. Né? Seria uma corrente curto-circuito. Então, em operação, o que é que acontece? Né? Aqui é a tensão, o L1, né? Para a corrente L1, a tensão disponível, né? ou aplicada sobre a carga do L1. Então, eu posso escrever de maneira genérica, né? A equação do meu bipolo. O meu bipolo vai ser o quê? Vai ser a tensão, a equação dessa retazinha aí, a tensão sobre carga, né? Vai ser a minha tensão EG, que é a minha tensão gerada sem carga, né? Menos RS vezes a corrente IS. Pessoal, então quer dizer que isso aí é uma função? Eu tenho uma tensão UL em função da corrente IS igual à tensão gerada, que a gente vai considerar ela constante, né? Como essa tensão EG, ela existe quando a corrente é zero, eu posso chamar essa tensão de EG0, pessoa mais um índice, menos a queda de tensão interna, resistência interna da fonte vezes IS. Olha que coisa linda. Isso aqui é a expressão matemática, né, do comportamento da minha fonte. Okay? Então, com essa equaçãozinha final aí, a gente fecha, né, os comentários, né, do nosso primeiro experimento. Então, todo experimento nosso, né, no final vai ser coroado, né, com a discussão dos resultados, né, e dando uma clareada melhor, né, nos conceitos. Né. Então, aquele abraço.